Glória a Deus, queridos. Pai seja convosco. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que compartilhamos mais cedo com a nossa equipe de voluntários, baseado no livro de Donald Crabbe, O Reino de Ponta Cabeça. Eu quero falar com vocês sobre servos em um reino de ponta cabeça. Reino de ponta cabeça porque o reino de Deus, os seus valores são totalmente opostos ao reino terreno e ao reino que opera no mundo. E nós realmente cremos que aquilo que Deus tem para fazer na sua igreja, na nossa nação e nas nações, tem tudo a ver com a manifestação dos filhos que a criação tanto espera, que se movem com o coração do Pai, que se movem para manifestar o reino de um rei que vive e reina. Quero compartilhar com vocês Marcos capítulo 10, verso 35 ao 41, na tradução King James, que diz assim: Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: Mestre, desejamos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: Que quereis que eu vos faça? Ao que rogaram: Permite-nos que a tua glória que em tua glória nos assentemos em tua direita ou em tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: Não sabeis o que estáis pedindo? E aqui eu quero dar um parêntese aqui. Quando eles falam, na tua glória queremos estar ao teu lado, direita e esquerda, eles imaginavam, assim como talvez o Império Romano naquela época, ou qualquer outro reino terreno, que o rei sentaria numa poltrona, num lugar, e daria comandos, e eles queriam ser ali os que estavam mais próximos disso. Mas o lugar de glória, o lugar onde Jesus seria levantado, não era o lugar que eles esperavam, mas era a cruz. E a resposta de Jesus é incrível. Ele diz assim: olha, vocês não sabem o que estão pedindo, né? Como quem diz: olha, o desejo de vocês é carnal, está longe de ser espiritual. O momento de glória de Jesus, onde ele venceria a morte, depois de 3 dias ressuscitaria, nos dando total esperança de uma vida abundante, gloriosa. Esse lugar era a cruz. E nós percebemos que todos aqueles que desejam um lugar de honra, precisam perceber que o lugar de honra e glória de Cristo foi na cruz. Então a honra tem a ver com o sacrifício. E eles pedem para estar um do lado e um do outro. E perceba, no dia da crucificação de Cristo, existiam 2 homens crucificados com ele, um de cada lado. Então, e aí Jesus começa e continua a ensinar esses homens. Ele diz: olha, versículo 38, Ponderou-lhes: Você não sabe o que estão pedindo, pois vós beber do cálice, podeis vós beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu estou para ser batizado, que eu estou sendo batizado. Mais uma vez, o cálice que Jesus está querendo aqui dizer, se você estudar um pouco algumas afirmações de profetas do Antigo Testamento, você vai saber que o cálice que Jesus bebeu, o mesmo que ele pede em oração em Mateus 26, né? Se for possível, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus, né? Tem pessoas que dizem assim: Deus te ama, mas ele preferiu ser justo do que te amar, como se Deus pudesse cancelar um dos seus atributos, quem ele é, para agir de alguma forma diferente com todos nós. Mas isso é mentira. Deus não deixou de ser justo para exercer o nosso amor, o amor dele por nós. Na verdade, a Bíblia fala que ele aplica toda a sua ira no seu filho, o cálice. Ele aplica a ira no seu filho, toda a ira no seu filho. E através da morte e ressurreição de Cristo, a nossa dívida foi rasgada e paga. Então Jesus está falando assim: vocês não podem beber o cálice que eu vou beber. Apontando mais uma vez para a crucificação, apontando mais uma vez para aquilo que ele estava prestes a viver daqui a alguns dias. E aí os discípulos respondem no versículo 39, podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo, de fato recebereis o batismo que eu estou sendo batizado, todavia o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem já foram, olha só, já foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. E aqui eu quero que você perceba
incitou nos outros discípulos um nível de ciúme, porque todos, na verdade todos, queriam ser esses, os maiorais. Mas o Senhor começa a ditar para eles regras, modelos e valores de um reino que não era terreno, mas de um reino eterno, um reino que tinha valores invertidos, se comparado aos valores que eles esperavam. Eu quero que você perceba aqui, primeiro ponto, no reino de ponta cabeça, o servo é o mais poderoso. Olha só, no reino de ponta cabeça, o servo é o mais poderoso. Marcos 10, 42, Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações, os dominam, e as palavras importantes exercem poder sobre eles. Contudo, não é assim que ocorre entre vós, ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo de todos. Então olha só, no reino de Deus, no reino de ponta cabeça, o servo é o mais poderoso. Servir é tornar-se o mais importante. Porque servir simboliza se levantar da cadeira e fazer algo. E talvez nós estejamos acostumados a sentar na cadeira de nossas igrejas. Né, tem gente que senta naquele mesmo lugar ano após ano. E se ele chegar um pouquinho mais tarde, alguém tiver sentado na cadeira dele, ele fica triste, porque aquela cadeira é a dele. Mas o Senhor tem nos movimentado, nos redirecionado nesses dias para sentar nessa cadeira só de forma simbólica nos cultos, mas nos levantarmos após os cultos e assumirmos uma posição de servos. Alguém disse esses dias, porque onde estiver miséria, nós precisamos apresentar o Messias. Nós precisamos ser as suas mãos, os seus pés e a sua boca. Nós precisamos nos levantar como resposta de Deus para essa geração. Eu quero mostrar algo para você aqui. Olha aqui rapidinho. No reino de ponta cabeça, no reino de Deus, no reino onde os valores são totalmente diferentes do que aqueles que são carnais. Olha só, o rei desceu para servir. O rei desceu para servir. Ao contrário, o rei não queria ser servido. Não. A palavra vai dizer em Lucas 15, versículo 1 e 2, que toda sorte de discípulos, toda sorte de pecadores se reunia para ouvir Jesus. E onde existia um enfermo, era curado. Onde existia alguém com fome, havia multiplicação de pães e peixes. E se alguém precisava enxergar, passava a enxergar. E se alguém não andava, ao encontrar Jesus, passava a andar. Como aquele leproso de Marcos capítulo 1, que chega para Jesus e diz assim: olha, se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode. Se o Senhor quiser me sanar, o Senhor pode. A Bíblia diz que Jesus diz: eu quero, e toca nele, e ele é são. Um reino onde o rei serve. Não um reino simplesmente onde o rei é servido. E à medida que o rei serve, nós também o servimos. É a resposta natural. E à medida que o rei nos serve em salvação e nós o servimos, nós aprendemos a servir pessoas. Então, o que nós aprendemos aqui? Só ama o rei, ou melhor, só ama o reino quem ama o rei. É por isso que nós estamos sendo levantados nesses dias, para ser a resposta de Deus para esse tempo. Eu creio. Eu quero ler aqui uma frase com você ainda, aqui na minha tela. Tim Keller disse esses dias num livro que eu gostei demais, o nome do livro é Ego Transformado. Olha o que ele disse: para ser um líder servo, você não pode ter um ego grande. Um ego grande não pode coexistir com um coração servo, porque coloca a preocupação consigo mesmo na frente do serviço ao próximo e da vontade de agradar a Deus. Afinal, os verdadeiros líderes não pensam menos de si mesmos.
Eles pensam menos em si mesmos. Amém? Eu quero até contar aqui um exemplo para vocês. Eu lembro que quando eu era pequeno e eu fazia parte de uma escola particular, nas escolas particulares o lanche é pago, né? Mas eu lembro que numa festividade especial, o lanche foi gratuito para toda a escola. E eu lembro que tinha uma fila e a gente entrou na fila. Mas algumas pessoas, né? Alguns jovens da época, o que eles faziam? Eles iam lá, comiam, mas antes deles comer já estavam olhando e eles voltavam para o meio da fila de novo, onde tinham conhecido. Sabe, não iam para o final da fila. E comiam 2, 3, 4, 5 vezes antes que aqueles que estavam na fila comessem. Por quê? Porque não importa para aquele tipo de pessoa se os outros vão ficar com fome. Importa que ele encha a barriga dele. Então no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, se alguém te chamar para andar 1 milha, você anda 2. Sabe, no reino de Deus, se alguém bater na tua face, você oferece a outra. Jesus estava implantando e revelando aos discípulos um outro reino. Os valores eram totalmente diferentes daqueles que eles estavam acostumados e que tinham aprendido. E eu quero que você perceba essas verdades aqui. No reino de Deus, o servo é o mais poderoso. Segundo ponto. No reino de ponta cabeça, o primeiro é o último e o último é o primeiro. Em outras palavras, o primeiro é o primeiro a ser último. É o que Jesus diz, Marcos 10, 44. E quem ambicionar, como quem diz, essa é uma ambição, quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que disponha a ser escravo de todos. Uau! Que disponha a ser escravo de todos. E a palavra escravo e servo são as 2 palavras que você vai encontrar na tradução de português, quando se fala nesse sentido, de você servir as pessoas. Então, quem é o servo no reino de ponta cabeça? Né? E o de ponta cabeça está entre aspas, porque não significa um reino desordenado, ou um reino, sabe, bagunçado, mas um reino de valores diferentes. Eu quero que você perceba aqui, à medida que nós amamos o Senhor, nós amamos também as pessoas. E nós buscamos servi-las, mesmo que outras pessoas não vejam. Esses dias alguém disse, Bill Hybels, um dos maiores remédios contra o ego de alguém é prestar serviços em lugares onde não há holofotes. Serviços secretos. É você amar alguém longe de uma câmera, longe de sabe? Porque ali não há exaltação pessoal. Ali só aquele que te vê em secreto te recompensa. E eu quero que você perceba, outro teólogo disse, olha, nós devemos evitar os holofotes, porque holofotes cegam. Nós não conseguimos ter uma visão perfeita com tantos holofotes. Então, olha só, tem uma frase aqui incrível, do Russell Moraes. A maior recompensa está em servir onde não existem holofotes, onde não existem câmeras. E é isso que nós temos vivido e visto aqui na nossa igreja, em tantas igrejas locais. Voluntários anônimos que lavam o banheiro, que baldeam a igreja, né? Se você é de outro lugar, não aqui do norte, baldear, pegar um balde cheio de água e jogar, né? Para limpar. Sabe, pessoas que fazem pequenas coisas na igreja que muitas pessoas nem viram. Como limpar a recepção, colocar as plaquinhas no lugar, tirar um tempo de intercessão, de oração para aqueles que estão chegando na igreja, aqueles que estacionam o carro, que direcionam você para estacionar o carro, pequenos serviços ocultos e secretos que fazem da igreja um lugar onde a pessoa se sente bem, é bem recebida e é bem amada. Sabe, como aquele que pinta a igreja, aquele que troca a telha, tantas pessoas que recebem recompensas eternas de Deus. E o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é no reino de ponta cabeça, o rei vive para morrer e servir. E é claro que aqui
é uma maneira de dizer, né? Jesus, o Rei dos Reis, vem e Ele morre para nos dar a sua vida, e Ele ressuscita, e nele nós recebemos tudo que o Pai tinha para nos dar, né? Nós somos feitos co-herdeiros em Cristo, nós recebemos então e participamos com Jesus de tudo que foi construído. Mas Ele nos deixa um padrão. Jesus, olha só, Marcos 10, 45, porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, mas... portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu quero te mostrar aqui uma coisa, olha só. Sobre isso que nós estávamos falando aqui, ó. Preste bem atenção. Existe algo que nós precisamos aprender. Há quem diga, e é verdade, que existe algo bem interessante na simbologia da cruz, ao menos na cruz de Cristo. À medida que a cruz de Cristo é também um símbolo de reconciliação entre Deus e os homens, o perfeito sacrifício, a propiciação dos nossos pecados, e aquele que nos reconcilia com o Pai. A cruz também nos iguala, né? Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então a cruz é um sacrifício perfeito. Na cruz aconteceu um sacrifício perfeito. É interessante que Santo Agostinho, do século III, vai dizer que na cruz Deus pregou o amor. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Mas sobretudo, a cruz também nos iguala. Todos aqueles que creram em Jesus, isso diz em João 12, deu-lhes o poder de ser achados ou chamados filhos de Deus. E é interessante outra coisa também aqui, eu quero que você perceba. Jesus, Ele não é só o nosso mediador entre nós e Deus. Não. Jesus também é o nosso mediador entre nós e os nossos irmãos. 1 João 3,16, conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como é que eu tenho que amar a minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Como é que eu tenho que amar os meus irmãos? João 13, 34, 35. O amor que vocês têm um pelos outros vai revelar que vocês são meus discípulos. E nós precisamos ser um com Ele, assim como Ele é um conosco. Então Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, Ele é também o nosso mediador entre nós e os nossos irmãos, de modo que eu tenho que amá-lo amando o próximo, de modo que eu tenho que servi-lo servindo o próximo, de modo que eu tenho que sanar as necessidades do próximo como se fossem as necessidades de Cristo. Quero que você leia depois Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13 vai dizer, lembre-se do prisioneiro como se estivesse preso. Sabe, como quem diz, olha, haja na necessidade como se fosse você, mas não por você, mas porque todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando eu sirvo o próximo, é que estou servindo a Deus. E esse é um tempo de nós percebermos que a cadeira que nós sentamos na igreja é só simbólica. É só para a gente recarregar as baterias. Para na segunda-feira em diante, servirmos o próximo enquanto estamos servindo a Deus. E à medida que servimos o próximo, Ele também nos serve. E juntos nós estamos servindo a Jesus, cheios do Espírito Santo, com o coração de filhos de Deus. E aí é que vem então aquilo que nós precisamos ser diariamente. Nós precisamos amar como Jesus, precisamos servir como Jesus, precisamos manifestar
Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8,19, que a criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que amam, servem e revelam o Pai, o reino do Pai. Então, para encerrar, portanto, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quero te dizer algo para encerrar. Eu creio que você é a resposta de Deus para essa geração. Você que está me assistindo, você é a resposta de Deus para a sua igreja local. Você é a resposta de Deus para a sua equipe, para aquilo que você está vivendo. Eu creio, você é a resposta de Deus. Talvez as coisas que você enxerga na sua igreja local, que talvez ninguém mais enxergue, é porque Deus está te levantando para ser a resposta. Talvez na limpeza, na organização, na estrutura. Talvez você vai ser alguém que vai financiar, de modo que você vai ofertar para equipamentos ou para outras coisas. Mas eu creio, de verdade creio, que você foi chamado para ser um servo de um reino de ponta cabeça. E esses valores eternos, eu creio, eles vão preencher você e te consumir por inteiro, de modo que você se mova como Jesus se moveu, de modo que você faça como Ele fez. E para encerrar, eu quero ler uma referência aqui, que diz assim, Efésios, quero ler com você, Efésios 4:16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem. E o corpo todo cresce e desenvolve por meio do amor. Tem uma tradução que vai dizer, se não me engano aqui, é a King James, vai dizer que o corpo cresce à medida que cada um faz a sua parte. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Eu creio que você realizando a sua função e todos aqueles que fazem parte com você vão fazer com que o reino continue crescendo, o corpo continue crescendo em amor, edificando a si mesmo. E nós vamos continuar sendo a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, você é um servo de um reino de ponta cabeça.